Olá, nossa Vale TV preparou um grande projeto multimídia para comemorar os 200 anos da chegada dos primeiros imigrantes alemães ao Brasil, com conteúdos multiplataforma, produtos especiais e eventos de cultura, entretenimento e esporte. Estamos celebrando o passado, presente e futuro de um jeito único e de uma maneira que só quem se dedica exclusivamente à nossa região pode fazer. Lançamos a contagem regressiva do bicentenário desde os 2000 dias. Um selo especial comemorativo que vem sendo usado desde 2020 e O Vale, um projeto ousado que reúne 40 edições de uma série impressa comemorativa em formato de jornal, eventos pela região que vão desde a escolha de uma corte do bicentenário, eventos de música como é a nossa caravana de corais, o nosso concerto da imigração, até jogos de origem germânica, como foi o torneio de punhobol, será ainda o torneio de bolão, e o nosso Tira o Rei, até programas especiais, podcasts e concursos de fotografia. Tudo para que a comemoração do bicentenário seja celebrada à altura da sua importância histórica. O nosso Conversa de Peso de hoje integra esse calendário histórico visando olhar para o futuro da nossa região. Quero agradecer muito os nossos parceiros, nossos apoiadores dentro desse projeto. Junto com a gente, o patrocínio ouro do Colégio Notarial do Brasil, subseção RS, Mercator Feiras e Eventos e a Sicredi Pioneira. Patrocinadores prata, nossa HS Consórcios, nossa Estação Sapatão, patrocinadores bronze, o nosso Unimed Vale dos Sinos, Grupo Krause e INH. E muito especialmente os apoiadores do nosso Conversa de Peso aqui, Sicredi, juntos construímos comunidades melhores, Faculdade INH, na que você vive o conhecimento, e junto com a gente, o nosso apoiador Lookfair Fechaduras e Acessórios. Conversa de Peso de hoje, eu volto a conversar com um querido amigo e também uma referência para mim no estudo da história da nossa região. Historiador, professor e mais recentemente museólogo, pode-se dizer, Rodrigo Luiz dos Santos. Muito bem-vindo a essa Conversa de Peso. Obrigado, Rodrigo, pelo convite, né? Cumprimentar os nossos telespectadores também. Museólogo não, porque eu não tenho formação, mas atuando em museu, né? Lá no Museu Histórico de São Leopoldo, né? Numa fase até de desafio também, que no ano do bicentenário, né? A gente sabe a nossa região, né? O museu também foi atingido pelas marcas da enchente de maio, mas que marca também um recomeço, que marca justamente algumas marcas importantes na história da própria imigração, como a capacidade de resiliência, de recomeçar. A própria imigração é fruto também de um sentido de recomeço de vida para esses imigrantes que vieram há 200 anos atrás e que recomeçaram a vida no Brasil, atendendo, né, interesses tanto das suas terras de origem quanto desse país. Então, os 200 anos, né, marcam isso, né, e estar no museu nesse momento não deixa de ser algo importante também e que marca um pouco a minha trajetória profissional no museu onde já fui voluntário, onde boa parte das minhas pesquisas aconteceram através daquele acervo também. Rodrigo, 200 anos de imigração alemã no Brasil, da colonização, na verdade, nós tivemos experiências anteriores, a presença dos alemães desde sempre, desde a primeira nau que aqui chegou, mas muito especialmente desse projeto de Estado, né? Um projeto do governo imperial ali de proteção das nossas fronteiras, geração de excedentes alimentares e tudo mais que a gente sabe. Marcam também um movimento de industrialização do Brasil a partir exatamente dessa chegada e dos italianos também muito fortemente logo depois. Essa foi a primeira imigração, um movimento migratório mais forte organizado pelo Estado depois da chegada dos portugueses e depois dos negros africanos que foram obrigados a estar aqui, né? Exatamente. Então, como um projeto de colonização assim organizada, fora os açorianos e portugueses, com certeza foi o primeiro. Ele marca definitivamente a história do sul do Brasil, de uma forma que nos deixa, inclusive, envaidecidos em algum momento e outros momentos nos leva a algo que não é nem tão saudável assim, de uma certa, assim, até arrogância, dado a industrialização e toda a evolução cultural, a evolução científica, industrial que nós temos, né? Educacional fortemente, né? Por outro lado também,
uma certa evolução política que vem disso, né? Mas aí eu não sei se é exatamente uma evolução, né? Porque também brincava com o Felipe Kuhn Brown, de que com eles a gente aprende. A aculturação também nos gerou processos de uma latinização, vamos dizer assim. Exatamente. Né? Então, um especialista muito fortemente nessa questão política, do desenvolvimento industrial, do desenvolvimento político e, naturalmente, social a partir da economia e da política, né? O que tu pode fazer de recorte para nós? Tem 2h30 para responder essa pergunta. Desses nossos 200 anos, Rodrigo, ou pelo menos dos primeiros 100 anos, que foram outro momento. Eu acredito que um aspecto importante é a gente pensar, primeiro, no cenário que esses imigrantes encontraram, porque muitos vieram para cá justamente porque o que hoje vem a ser a Alemanha, na época a Confederação Germânica, eles vinham perdendo um espaço, né, ainda fazendo um trabalho de uma indústria muito artesanal, mas perdendo espaço para uma nascente industrialização, ou uma pré-revolução industrial assim, que depois vai ser de fato empreendida na Alemanha unificada a partir de 1871, mas essa primeira fase de industrialização de alguns estados germânicos, eles vão perdendo espaço, e perdendo espaço lá, precisam recomeçar a vida, vem para o Brasil atendendo, né, uma série de propostas e promessas, nem todas cumpridas. Essa história de promessas cumpridas a gente vê que ao longo da história vai acontecendo várias vezes, e encontram especialmente um Rio Grande do Sul marcado por grandes distâncias, por uma fronteira cheia de conflitos, né, inclusive derramamento de sangue, de práticas de violência, né, os grandes bandoleiros, né, criadores de gado, o tráfico nesse caso é o tráfico de gado na fronteira. Então, uma realidade onde eles vêm para atender justamente uma demanda muito importante para o Império Brasileiro, que estava recém conquistando a sua independência, inclusive, que não foi um processo tão simples assim, não foi lá no 7 de setembro, Dom Pedro deu um grito às margens do Ipiranga, ergueu sua espada, quase um He-Man assim, né, e proclamou a independência. Não! Foi um processo que teve início antes, inclusive com a participação feminina, que a nossa declaração de independência, uma grande incentivadora desse processo foi a Imperatriz Leopoldina, austríaca, de origem germânica, e uma das grandes incentivadoras da vinda desses imigrantes de origem ou de fala germânica para o Brasil. Então, nesse cenário, especialmente da província de São Pedro do Rio Grande do Sul, onde faltava muita coisa. Então, imaginem, esses imigrantes chegam aqui, em São Leopoldo, e vão se espalhando por outras regiões, e percebem, olha, eles precisam de alguém que produza botas para o exército, ou botas para o pessoal que está lá na estância, que está lá na fazenda, na charqueada. E eu sei fazer botas. O meu vizinho aqui é curtidor. Então, eles encontram um cenário onde eles conseguem promover uma ainda muito incipiente nos primeiros anos, mas que vai crescendo de uma industrialização ainda artesanal, e que vai dar origem já ali nos primeiros 30 anos por uma região bastante fértil economicamente, com uma estrutura social já se consolidando, porque ao mesmo tempo em que inicia esse processo do comércio, de uma industrialização que está engatinhando, mas já mostrando que tem capacidade, que tem força, também a sociabilidade, né? A gente, tanto que em 1858 vai ter a fundação da Sociedade Orfeu, uma sociedade de canto, mas também depois de teatro, de outras práticas culturais. A gente vai ter a fundação de sociedades de atiradores e mais forte ainda das escolas, né, nessas regiões, não só na sede, que é São Leopoldo, mas nas outras picadas, nas outras freguesias que vão dar origem aos distritos e depois aos municípios. Então, esse cenário de um Rio Grande do Sul quase inóspito, marcado por conflitos e carente de várias necessidades econômicas, culturais, sociais, vai encontrar nos imigrantes também fortes articuladores e que vão criar um novo modelo de sociedade, trazendo elementos culturais e tentando manter elementos da sua origem, quer dizer, esse legado trazido e que deve ser perpetuado, mas também que vai contribuir muito forte para a formação do que a gente chama de cultura
teuto-brasileira ou ainda a teuto-gaúcha, porque vai haver uma espécie de simbiose de elementos. Porque alguns defendem uma tese que o imigrante, ele quis se isolar do restante do país. Não, nós estamos no Brasil, mas nós não queremos ser brasileiros. Não, desde o início eles queriam ser brasileiros, se inseriram nessa sociedade. Às vezes o próprio Brasil é que os via como, vocês não são, nós precisamos de vocês, mas até certo ponto vocês não são tão bem-vindos assim, né? Mas porque a nossa necessidade é essa, mas fazendo parte dessa sociedade, absorvendo certos elementos do Brasil e contribuindo para a formação de uma identidade brasileira também. Porque o que é a nossa identidade brasileira é a soma dos vários grupos étnicos, das várias culturas que formam esse país. E a imigração alemã, que está completando seus 200 anos, também tem uma forte contribuição, não apenas aqui no Rio Grande do Sul, mas em outros estados como Santa Catarina, o Espírito Santo, Minas Gerais, hoje na região norte do Brasil também. Então nós temos a imigração muito forte, contribuindo para a formação desse país e da identidade cultural brasileira. Embora existam muitas discussões nesse sentido, mas é inegável a contribuição também dos imigrantes e de toda a bagagem cultural que eles trazem, que vai fomentando e que vai ajudando a construir essa cultura na qual nós nos inserimos e muitas outras pessoas vão se inserindo também. Rodrigo, me parece que esse primeiro centenário ele é fortemente marcado pelas disputas políticas dentro dos campos de batalha. Diversas revoluções, né? A necessidade do Estado Nacional se fortalecer, se constituir, né? A expulsão de tropas portuguesas na Bahia, que era relutante, né? Aqui várias deflagrações regionais, como foi a nossa Revolução Farroupilha, guerras regionais com o Uruguai, Argentina, a Guerra de Rosas, depois a nossa... Exato, tanto que a vinda dos Brugers a partir daí. 1825, pouco tempo depois dos imigrantes chegarem ao Rio Grande do Sul, estoura Cisplatina, né? O que vai gerar a independência do Uruguai, que foi uma província, né, incorporada por Dom João VI ao território brasileiro, 1825 até 28, então ali já uma série de, além daqueles que vieram justamente para serem incorporados ao exército brasileiro, formando legiões ligadas ao imperador diretamente, que ficaram lá no Rio de Janeiro, a gente vai ter vários, que a gente chama de colonos, instalados no Rio Grande do Sul, que são convocados para lutar lá na região da fronteira, né, com o Uruguai. Então já no primeiro ano, pós-chegada dos imigrantes, já vão ser envolvidos em conflitos. Depois a gente vai ter a Farroupilha, né, que a colônia foi dividida, né, embora a maior parte tenha permanecido ao lado do Império Brasileiro, mas vai ter uma parte que também vai aderir à causa Farroupilha, ou que vai pelo menos pensar, não, mas esses caras aí estão prometendo uma coisa que não foi cumprido, né, porque a gente vai ter, 1830 em diante, né, uma quebra nas promessas, e não só nas promessas, mas na própria política imperial de incentivo à imigração, e que só vai retomar depois, com o fim da Farroupilha, mas de uma outra forma, ou a partir das províncias pagando e custeando a imigração, ou iniciativas particulares, que é no caso que vão surgir áreas como Sapiranga, Taquara, né, que vão ser a partir de iniciativas de empreendedores ou de pessoas não ligadas diretamente ao Estado, mas iniciativas particulares de formação de colônias, a colônia do Mundo Novo, que vai dar origem a Taquara, né, ali na região também que vai formar Picada-Verão, que vai formar Sapiranga, depois tem o Barão do Jacuí, que vai ali na região do Amaral Ribeiro e de Araricá, mas são todas iniciativas, nesse momento, particulares e algumas iniciativas do Estado, como é o caso de Nova Petrópolis ou da colônia Santo Ângelo, né, que vai ser ali, não Santo Ângelo das Missões, mas Santo Ângelo ali na região central do Rio Grande do Sul, ali na região de Agudo, aproximadamente. Então, a gente tem esse cenário e marcado por muitos conflitos. No primeiro momento, esses conflitos militares e várias outras guerras civis, revoluções, 1893 a 1895, a famigerada e pouco lembrada, mas a sangrenta Guerra da Degola ou Revolução Federalista,
que matou mais de 12 mil pessoas no Rio Grande do Sul, uma população que não chegava a 800 mil habitantes na época. E também teve regiões aqui em São Leopoldo, na região que forma São Leopoldo, há algumas passagens, tanto de maragatos e de pica-paus, que depois vão ser os chimangos, isso em 23, mas muitos conflitos internos também, mas outras áreas, outras colônias de imigrantes que vão sofrer consequências dessa barbárie também, porque a prática, a famosa gravata colorada, né, ou gravata vermelha, que é a degola, que era feito com gado, usado em pessoas. Então, os imigrantes também vão se envolver nesse cenário. E depois, é claro, as disputas políticas, não só políticas partidárias, mas o fazer política no sentido de interesse social, interesse comunitário, de brigas pelo poder, que vão fazer parte durante todo o período, né, especialmente os primeiros anos da República, que é até do ponto de vista de pesquisa histórica é o que eu trabalho mais, até o período do nosso, né, que agora em agosto completam 70 anos que deixa a vida para entrar na história, Getúlio Vargas, o Estado Novo. Né, então... Ô, Rodrigo, me parece que esse movimento da política é muito forte localmente em cada lugar, de confrontos e tal, ele não se traduz no movimento regional. Me ajuda a enxergar isso, mas a gente não tem, assim, muitos deputados estaduais, ou o referente a isso antes... provinciais. Né, provinciais. No governo do estado, menos ainda. Essa história é raríssima. Né? Um ou outro ascendeu ao governo brasileiro, a gente sabe de que forma também. Né? Médici de um jeito, Geisel, né, como alemão, né, especialmente. Mas a gente tem, assim, falta de protagonismo regional muito grande, e sobretudo se a gente comparar com os italianos, então, né? Exato. É isso mesmo? Está correta a minha Acontece. história? Por quê? Alguns conseguem, inclusive tem uma história que havia, especialmente ali depois, a gente vai ter alguns deputados provinciais que são, inclusive, ligados aos Brummer, né? Que vão se eleger ali. Von Koseritz, Bruggen, Bartolomai. 3 ou 4? Tem 5 especificamente, né? Até a Assembleia Legislativa lançou um livro sobre esses 5, né? De origem alemã. Mas depois a gente vai ter Arno Philipp, alguns outros ali durante o período da Primeira República, ou que a gente ainda chama de República Velha. Mas havia por parte de algumas autoridades até uma certa desconfiança ao imigrante e aos descendentes aqui das regiões, inclusive já por conta do famoso perigo alemão, não apenas durante a Primeira Guerra, mas durante aquele processo de unificação da Alemanha e crescimento da Alemanha, isso vai repercutir no Brasil também. E aqui no Rio Grande do Sul, algumas figuras como Júlio de Castilhos, né, que foi o cara que mesmo depois de morto mandou no Rio Grande do Sul, né, assombrava a política do Rio Grande do Sul, o sucessor dele, né, Borges de Medeiros, que eu sempre brinco, todos baixinhos, então os baixinhos na história, Getúlio Vargas, os baixinhos são perigosos. Tem que ter medo, Napoleão Bonaparte, Exatamente, tem que ter um certo respeito, pelo mínimo respeito, né? Mas havia uma certa desconfiança. Inclusive, um desses personagens foi o Pereira Parobé, que foi secretário de obras do Rio Grande do Sul, e ele disse: prefiro que o Rio Grande do Sul esteja fadado ao fracasso do que dependa dos germânicos para o seu progresso. Imagina! Parobé, né, o pessoal aqui da região sabe que nós temos uma cidade com esse nome, que surgiu por conta da linha férrea, a estação Dr. Parobé, que depois vira Parobé. Esse Parobé, inclusive, ele vai ser depois, em 1904, padrinho de um filho de Agnello Correia, irmão do famoso João Correia, que nome, né, foi intendente de São Leopoldo, casado com... Bígamo. Não sei, é meio a polêmica sobre isso, mas enfim, né? Nós falávamos hoje com a Alice Bivenuti ainda, né? Foi capaz de construir uma ferrovia até Canela para poder visitar a primeira ou a segunda mulher. Esse lado romântico, a primeira, a Burmeister é a primeira. Esse lado romântico, né? Mas é interessante, então provavelmente, e eles, né, os Correia tinham uma forte ligação, por um lado, com a colônia alemã. Então daqui a pouco até essa cooptação de dar o nome de uma estação de trem, em homenagem ao Parobé, que era o secretário de obras na época, foi uma forma de dizer, porque ali a região, as fazendas, no que hoje é Taquara, a região de Taquara, os Mosman e outros de origem alemã também. Então foi uma forma de chamar a atenção para essa região colonial. E os Correia, que depois também o próprio Agnello vai ter, por exemplo,
duas filhas casadas com irmãos de quem? De Getúlio Vargas. Né? Então, vou ter ligações essa região lá com a região de São Borja. Então, essa forma de se fazer política, essas redes de sociabilidade, redes familiares, são importantes para entender também. Mas, de fato, durante muito tempo, os imigrantes eles tinham e os seus descendentes vão ter uma forte ligação com a política local ou regional mais restrita, mas poucas vezes vão conseguir atingir níveis maiores dentro do Estado, porque havia sim uma certa desconfiança, né, mais em relação aos imigrantes alemães do que, por exemplo, aos italianos, né, que depois, até no Estado Novo, vão ter um pouco mais de flexibilidade para aprender a lidar com o regime ditatorial de Vargas, né. Ô, Rodrigo, pululante sempre quando a gente fala desse assunto, eu acho que move emoções, assim, né? E essa disputa ali de compadres entre Novo Hamburgo e São Leopoldo, que foi se acirrando, tinha gente nossa aqui, representante ali na Câmara Distrital, ali, né? Exato. Quando é que a gente consegue cortar esse cordão umbilical realmente, hein? E aí começa, me parece, também um período de várias outras emancipações, né? Novo Hamburgo, na verdade, São Sebastião do Caí é a primeira a se emancipar muito tempo antes. 1875. E aí quase 52 anos depois é que a gente tem a próxima emancipação. Sim. De uma área gigantesca que nós tínhamos aqui na nossa região. Exato. Depois que o Caí se emancipa de São Leopoldo, muita gente não sabe, mas São Sebastião do Caí foi um distrito... Junto com Caxias, junto com aquela região Nova ali... Santa Rita, tudo pertencia. Tudo pertencia a São José da Hortência, terra dos meus antepassados ali. Toda essa região pertencia a São Leopoldo. Depois, quando acontece a emancipação do Caí, ou de São Sebastião do Caí, que vai levar uma grande área de terras, mesmo assim, a região de São Leopoldo vai continuar com 1.000 km². Então, uma área gigantesca. As disputas entre Novo Hamburgo e São Leopoldo, elas já datam ali pelo menos desde a segunda metade do século XIX, mas vão se tornar mais fortes com a ascensão da República. Então ali vai ser bastante importante isso, e vão surgir algumas figuras, né? A família Kreff e outros que vão... O Kreff não chegou a ser deputado provincial? Sim, tanto o Kreff Filho, Jacob Kreff Filho, quanto Neto. o Kreff Neto. Vão ser deputados... Homens riquíssimos também, né? Homens ricos, homens poderosos, lideranças políticas dentro do partido do governo, que era o PRR, mas também dentro da comunidade católica, porque aqui é importante que vai ter disputas envolvendo federalistas e depois libertadores e republicanos, católicos e luteranos, mas que vão saber agir, vão se unir ou disputar espaço de acordo com seus próprios interesses. E a coisa vai ao longo dos anos 10, 20, acirrando, e o grande momento em que vai se consolidar o processo de emancipação de Novo Hamburgo, que as próprias autoridades de São Leopoldo olham e dizem, não vai dar para segurar mais tanto tempo, são os festejos do centenário em 1924. Ali não aguentaram. Ali eles olharam assim, não, vamos perder Novo Hamburgo, os caras estão fazendo uma feira, trouxeram o bode de Medeiros, estão querendo comprar o chefe, olha, não vai dar muito certo, vamos tentar ver o que a gente consegue fazer para não se prejudicar tanto. E muita gente não sabe, mas Novo Hamburgo formava, junto com o Hamburgo Velho e mais Campo Bom, o segundo distrito de São Leopoldo. Para minimizar os efeitos, o que é que João Correia faz? Faz um acordo com os irmãos Fetter, que eram os coronéis locais de Campo Bom, transforma Campo Bom... Já era uma região muito industrializada. Um distrito industrial muito forte, né? Emancipa não, ele cria o 10º distrito de São Leopoldo, que era Campo Bom, e vai transformar depois Novo Hamburgo numa ilha cercada de São Leopoldo por todos os lados. Depois Campo Bom, inclusive, se torna o segundo distrito. Isso marca, inclusive, a força econômica que tinha, uma região muito pequena. Inclusive, depois, áreas de Campo Bom vão ser incorporadas a Novo Hamburgo. Se a gente olhar mapas até a década de 30 e 40, uma parte, o que hoje é Canudos, ali vai pertencer a Campo Bom, mas depois vai ser incorporada a Novo Hamburgo, né? Assim como o Focado de Lomba Grande, que vai ser incorporado a Novo Hamburgo, não por uma vontade em si de Novo Hamburgo, mas por uma disputa política e por um acordo político entre Teodomiro Porto da Fonseca e o próprio Getúlio Vargas, isso nos anos 1939 e 40. Né? Então, mas ali o momento em 24, as comemorações do centenário, as disputas, inclusive em torno do monumento e depois dos monumentos, vão ser importantes porque vão marcar justamente esse processo de emancipação.
E depois, Novo Hamburgo vai tentar, nos anos 30, incorporar ao seu território os distritos de Campo Bom, Dois Irmãos e Herval. Não consegue, vão continuar pertencendo... Herval que tinha usina hidrelétrica lá, né? Justamente porque a ideia era a construção em 38 e começa em 39 a construção da usina do Herval. E Dois Irmãos porque queria levar a usina de Picada 48 e Campo Bom porque era o distrito industrial. Então depois vai ter uma lei que vai dizer que os municípios precisam ter pelo menos o seu território divisando com outros dois. Então Novo Hamburgo precisava não só se fazer divisa com São Leopoldo, mas precisava fazer divisa então com outro município na época. Se fosse para aquele lado ali de Campo Bom, Dois Irmãos e Herval, faria divisa lá ao norte com São Sebastião do Caí, por conta de Nova Petrópolis, e Taquara por conta do distrito de Igrejinha. Só que acaba fazendo divisa com Taquara e Gravataí, porque vai levar, na verdade, Lomba Grande. Mas nos anos 50, em boa medida, as lideranças empresariais, econômicas, políticas de Novo Hamburgo vão incentivar os municípios, os distritos como Dois Irmãos, Estância Velha, Campo Bom, na emancipação, vão apoiar as causas emancipacionistas. Por quê? Tu retirando esses distritos de São Leopoldo, os distritos vão ter começado do zero a sua vida enquanto municípios autônomos. E tu enfraquece também a cidade de mãe. Então, quem se beneficiaria com isso? Novo Hamburgo. Rodrigo, a participação dos empresários, né, da aristocracia na vida pública, ela é comum desde sempre. Sim. Engano a gente pensar que surgiram aí nomes, lideranças empresariais nos últimos anos. Elas sempre estiveram muito diretamente ligadas. Me parece que o fenômeno contrário sim é verdadeiro. Esses empresários que têm sucesso nos seus negócios, cada vez mais querem se envolver na política. Esse movimento é assim mesmo? Estou fazendo uma leitura correta disso tudo? Não, eu acredito que sim, até porque a gente tem que pensar política não só no sentido partidário, mas para além disso. Política é justamente a forma de poder, de uma forma mais incisiva, atuar na sociedade na qual tu faz parte. Né? Política, aquela coisa toda a origem lá já com os gregos, né, de participar da vida da cidade, ou participar da vida da sociedade de uma forma geral. Então é um movimento sim, até porque na busca de um espaço para atender as suas próprias demandas, os seus próprios interesses também. A gente vê que na história, isso, especialmente na história da nossa região, mesmo que um empresário não participasse diretamente de um partido, ocupasse um cargo público, eletivo ou nomeado, mas eles estão sempre próximos, buscando se inserir e atender as suas demandas através de ações individuais ou de iniciativas comunitárias ou associativistas, como a gente vai encontrar. Muito bem. Adorei conversar contigo, sempre uma aula, né? Sempre bom demais. E, bom, a gente tem um encontro marcado na reunião almoço da CI, onde tu é o palestrante desse mês, né? Para a gente conversar exatamente sobre essas questões históricas conectadas com a política. É isso? Sim. Não apenas disso, mas falando também dessa questão que envolve como a vinda dos imigrantes ajudou a desenvolver, e até mesmo a gente pode pensar um conceito de inovação, que às vezes na história não é muito comum usar a palavra de inovação, mas inovação no sentido de mudança, como esses imigrantes contribuíram não só para a mudança econômica do cenário do Rio Grande do Sul, que daí retoma um pouco do que eu falei lá no início da nossa conversa, mas também a mudar um pouco esse perfil de sociedade, de comunidade. Então acho que vai também se desdobrar um pouco nesse... E dia 25 de julho também reabertura do nosso Museu Histórico. Exatamente, né? A partir das 10h30 da manhã, né, até 19h30, a nossa reabertura. Obrigado. Hoje uma conversa de peso com o historiador Rodrigo Luiz dos Santos. Obrigado a você pela sua audiência. Continue com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede comunidade de televisão. Wer führt uns diesen Moment ein? Besser kann es nicht sein. Denkt an die Tage, die hinter uns liegen, wie lang wir Freude und Tränen schon teilen. Hier geht jeder für jeden durchs Feuer, im Regen stehen wir niemals allein. Und solange unsere Herzen uns steuern, wird das auch immer so sein. Ein Hoch auf das, was vor uns liegt, das ist das Beste für uns gibt. Ein Hoch auf das, was uns vereint, auf
Quando o assunto é investimento, quem não se sente meio perdido? É preciso se orientar pelo mercado, pelos seus objetivos, pelas metas da sua empresa. Por isso que é tão bom contar com o Sicredi, para guiar você na direção certa. Temos poupança, fundos de investimento, renda fixa e previdência. Invista com a gente. Sicredi, aqui seu investimento rende mais do que dinheiro.